Olá, nós estamos no estudo de número 17 da série Creio e Sou Ensinado, que estuda o Sermão do Monte de Jesus. Nós vimos no estudo anterior que Jesus falou sobre a santidade dos nossos olhos, e Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Entretanto, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo andará em trevas. Hoje nós vamos ver o texto de Mateus 6, no verso 24, onde Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. E Jesus conclui dizendo: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O que Jesus está querendo dizer? Mas antes de mais nada, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para você ser avisado de futuras publicações. O que Jesus está intentando dizer com essas palavras que ninguém pode servir a dois senhores? Que senhores são esses, não é? Jesus diz: não podeis servir, ou vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O que ele está querendo dizer com isso? Primeiro, que o dinheiro não é algo neutro. Ele está dizendo: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E esta palavra que é usada para riquezas aqui é a palavra aramaica mamon, e que é transliterada aqui do grego do Novo Testamento, que significa riqueza, dinheiro, propriedades, né? E essa palavra ocorre 4 vezes aqui no Novo Testamento, e todas elas faladas por Jesus. A primeira ocorre aqui neste texto, não é? Mateus 6, 24, e as outras ocorrem na parábola do administrador infiel, Lucas 16, 9, o verso 11 e o verso 13, né? 3 vezes aí nessa parábola aparece a palavra mamon. Veja que uma das piores armadilhas de Satanás, que ele assim prepara para as pessoas, é fazê-las cobiçar as riquezas e os tesouros que estão aqui neste mundo. Contudo, as pessoas, mesmo as mais abastadas, mais ricas, os trilionários, bilionários deste mundo, aquilo que a revista Forbes coloca como os homens e as mulheres mais ricos deste mundo, veja que ninguém leva nada deste mundo, né? Não há uma gaveta ali, então, na tumba da pessoa, ou então no simulacro dele, quando ele é levado então ao túmulo. Então não há como a pessoa levar consigo tudo aquilo que ela intenta. Então esse é um grande engodo de Satanás, mostrar para a pessoa as riquezas, mas de fato não poder levá-las depois para o mundo. Jesus vai mostrar qual é a verdadeira riqueza. Então veja que o dinheiro não é algo neutro. Ele está colocando uma cosmovisão nele, algo que subjaz ali dentro do seu conteúdo, e as pessoas precisam estar atentas às armadilhas que Satanás está fazendo. Uma das coisas que Jesus disse, que nós vimos, Mateus 6, 21, Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E nós vimos que o nosso tesouro deve ser o tesouro celestial, porque é na eternidade que os discípulos de Cristo irão passar com ele. Se o dinheiro ele não tem uma neutralidade, o dinheiro ele não é neutro, mas ele exige exclusividade. Veja que Jesus diz: ou irá se dedicar a um e desprezar o outro, né? Veja que Jesus não chamou o diabo nem a César, o imperador romano, de senhor, mas ele chamou as riquezas de mamon, né? O senhor, né? Elas são
déspotas, elas escravizam os seus súditos, por elas as pessoas têm o seu coração aguçado e corrompido. Muitas pessoas se casam e se divorciam por causa das riquezas. Por causa da riqueza, muitas pessoas roubam e matam. Pelas riquezas, as pessoas corrompem e são corrompidas. Então, a riqueza é algo que a pessoa, sabendo usar, como diz o reverendo Hernandes, que a riqueza é um bom servo, mas é um péssimo patrão, não é? Então depende como você a utiliza, mas sempre Mamon requer a exclusividade, o dinheiro sempre vai exigir essa exclusividade. Por isso o dinheiro, ele é esse bom servo, com você utilizar como meio de troca, mas não o dinheiro dominando a sua vida. Por isso que nós temos a advertência bíblica do Salmo 62, verso 10. Ele diz: se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Então, cuidado, se você vai ficando mais abastado, não coloque na riqueza o seu coração. Então, se você não tem dinheiro, está ávido para ganhá-lo, não só para o seu sustento diário, mas para você ter no coração essa riqueza, algo que seja o dono da sua vida. Então, cuidado, isso a Bíblia vai colocar. Em 1 Timóteo 6,10, Paulo diz: porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, não é? Ele é um servo, deve ser um servo para nós, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e Paulo diz: e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Veja que Jesus também vai mostrar, em terceiro lugar, que nem o Senhor nem as riquezas aceitam a parcialidade. Se a riqueza requer exclusividade, nem o Senhor Deus e nem as riquezas aceitam a parcialidade, né? Jesus diz: porque ou irá odiar um ou irá amar o outro, né? Então, ou um ou o outro, né? Então, note que Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Em Êxodo 20, no verso 3, nos primeiros mandamentos, Deus diz: não tenha outros deuses diante de mim. Então Deus está colocando algo proibitivo aí. Veja que Mamon era, além de uma palavra aramaica que se referia a riquezas, era uma divindade das religiões de mistério. E ela exigia exclusividade dos seus seguidores. Então, nem Deus e nem Mamon aceitam a parcialidade, né? Então, não é possível uma pessoa ser seguidor de Deus, do Senhor Deus, e seguidor de Mamon. A pessoa pode ser funcionário de duas empresas, né? Isso é possível, até mais, ela pode ser funcionário de duas empresas, mas não é possível ser um servo de Deus e servir a dois senhores ao mesmo tempo. Isso não é possível. Então veja que nem o Senhor nem Mamon aceitam a parcialidade. Matthew Henry, no seu comentário desse texto, ele diz que ele, que é um bom puritano, ele diz que Deus requer todo o coração e não o compartilhará com o mundo. Por isso Jesus é categórico com os seus discípulos: vocês não podem servir a Deus e às riquezas, a Mamon, não é? Em quarto lugar, o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo que você aceite o senhorio de Deus na sua vida. John Stott, no seu livro Contra a Cultura Cristã, ele diz que além da escolha entre dois tesouros que Jesus fala aqui no Sermão do Monte, a escolha de onde vamos ajuntá-los, e ele diz entre duas visões também, onde vamos fixar os nossos olhos, ele diz que jaz aqui
uma escolha ainda mais básica entre dois senhores, e ele vai dizer a quem vamos servir. Muitos discordam de Jesus, achando que Jesus é muito radical aqui e acreditam que é possível ao mesmo tempo servir ao Senhor e às riquezas. No entanto, Jesus é incisivo com os seus discípulos aqui e ele usa a palavra ninguém. Não há possibilidade, ninguém pode servir a dois senhores, pois tentar dividir a nossa lealdade ao Senhor é idolatria e Deus deixa isso bem claro. Veja, por exemplo, em Isaías 42:8, quando Deus diz ao profeta e ao seu povo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória e a minha honra. Então, Deus quer a lealdade dos seus discípulos, dos seus seguidores, que eles estejam sendo leais a esse Senhor. Então, para concluir, escolha o Senhor. Nele você é liberto das tentações, dos pecados, que muitas vezes fazem brilhar os olhos por coisas que muitas vezes não agradam ao Senhor e o desviam da fé e da sua graça. Uma coisa é trabalhar pelo sustento diário, o pão de cada dia. Outra coisa é ser obstinado pela riqueza. Onde está o seu coração? Escolha o Senhor Jesus, que Ele seja o seu Salvador, que Ele seja o Senhor da sua vida, da sua casa, que Ele abençoe a sua vida e a você e a todos os seus, hoje e sempre. Amém.